A Páscoa é uma data de muita alegria, pois representa para muitos um recomeço, o início de uma nova vida. E os principais interessados nessa data, com certeza, são as crianças. Só que tem alguns adultos que são interessados nessa data também. Também quem é que não gosta de se entupir de chocolate? Eu acho difícil uma pessoa que não goste de chocolate. Mas você já parou para pensar de onde veio o coelhinho da Páscoa? Só que nesse vídeo de hoje eu não vou contar para você a origem do coelhinho da Páscoa, não. Eu vou contar para você a história do Bunnyman, o homem coelho assassino. Esse foi o tema que eu escolhi para o nosso vídeo especial de Páscoa. Ficou curioso? Então fique ligado que eu te conto aqui. A história do Bunnyman, o Homem Coelho, é uma lenda urbana americana que se originou em uma cidade em Clifton e tem início por volta do ano de 1865. Na floresta de Auburn existia um sanatório para criminosos mentalmente instáveis. Esse sanatório foi construído no fim da Guerra Civil dos Estados Unidos e abrigava internos responsáveis por massacres, homicidas, estupradores compulsivos e até soldados que ficaram com algum desequilíbrio mental após a guerra. Com o tempo, muitas pessoas começaram a se mudar para aquela região onde ficava o sanatório, pois a área era muito boa para a agricultura. Só que elas começaram a ficar incomodadas com o manicômio tão perto da cidade, porque lá estava cheio de criminosos perigosos. Então o povo da cidade assinou uma petição pedindo para que o sanatório fosse realocado e a petição foi aceita. No outono de 1904, 38 internos do manicômio foram colocados em um ônibus e eles seriam transferidos então para o novo asilo. Alguns minutos depois do ônibus sair do manicômio, ainda dentro da cidade, o motorista precisou fazer uma manobra brusca para desviar de uma árvore que estava caída no meio do caminho, fazendo com que o ônibus saísse da pista e sofrendo uma colisão. Com a colisão, o ônibus capotou e acabou matando vários detentos. Alguns outros ficaram feridos e aqueles que não se feriram acabaram fugindo do local do acidente. A polícia fez uma busca por toda a cidade e capturou quase todos os fugitivos. Só que teve 2 fugitivos que não estavam entre os capturados. Esses 2 homens simplesmente desapareceram. Na manhã seguinte, a polícia começou uma caçada pelos 2 fugitivos, e eles acharam que seria questão de horas para encontrar os 2. Só que as horas foram se tornando dias, os dias semanas, as semanas meses, e não se encontrava nenhum rastro dos 2 fugitivos. Os 2 prisioneiros eram Marcus Wolster e Douglas J. Griffin, considerados extremamente perigosos. Marcus era um fanático religioso, portanto conseguia enganar facilmente as suas vítimas. Ele foi condenado por vários estupros e atentado grave ao pudor. Douglas sofria de surtos esquizofrênicos e delírios paranoicos. Ele matou o padrasto a golpes de machado quando tinha apenas 16 anos de idade e ficou preso até seus 25 anos e após isso ele foi solto. Quando Douglas saiu da prisão e voltou para o seu antigo endereço, já tinha uma família morando no local. Então Douglas chegou até a família e contou para eles que tinha morado ali, que sentia muita falta da casa. E como era domingo de Páscoa, a família se sensibilizou com ele e resolveu chamar ele para almoçar e passar a tarde ali com toda a família. Douglas foi muito bem recebido por toda a família, só que ele se sentiu extremamente incomodado com aquelas pessoas morando na casa que foi sua. Mais tarde, Douglas vai embora e quando ele está caminhando ali pela rua, ele avista um celeiro e resolve entrar nesse celeiro para roubar um machado. Ele volta para casa da família e acaba matando todos os membros a golpes de machado, igual ele fez com o seu padrasto alguns anos antes. Ele matou todos os membros da família, matou o pai, a mãe e os 3 filhos. A imprensa local noticia o que aconteceu e como o crime aconteceu num domingo de Páscoa, eles começam a chamar Douglas de Coelho da Páscoa Sanguinário. E foi dessa forma que Marcus e Douglas acabaram parando no sanatório. Quando a polícia estava procurando pelos 2 fugitivos na floresta, eles acabaram se deparando com vários coelhos mortos e dilacerados. A polícia encontrou também um rastro que levava a uma cabana que parecia ter sido usada há pouco tempo, mas infelizmente eles não encontraram nenhum rastro dos 2 fugitivos. Foi somente 4 meses depois da fuga que um morador da cidade avistou um corpo jogado embaixo da ponte que levava à estação ferroviária da cidade. O corpo era de Marcus Wolster. Marcus foi esganado e levou vários golpes na cabeça com um tipo de martelo feito com uma pedra. A arma foi deixada no local e também junto com o corpo havia os restos mortais de um coelho. E a polícia supôs que foi Douglas que matou seu colega de fuga, então começaram a chamar ele de Bunnyman,
o Homem Coelho. Muito conveniente, né? Porque um tempo antes, quando ele havia assassinado a família, o jornal local já tinha apelidado ele de o Coelho da Páscoa Sanguinário. Meses se passaram, a polícia não achava Douglas em lugar nenhum e eles começaram a desistir do caso. Até que no mês de outubro de 1905, 3 crianças desapareceram quando estavam voltando da escola. Eram 3 meninos, 2 irmãos e um amigo. Um grupo de buscas foi organizado e eles procuraram pelos 3 meninos durante a noite toda. Um cachorro de um dos voluntários farejou um rastro e levou todos até a ponte ferroviária, a mesma ponte onde Marcos havia sido encontrado morto uns meses antes. Quando o grupo chegou na ponte, eles ficaram totalmente aterrorizados. Os 3 garotos foram brutalmente assassinados. Um deles teve o braço mutilado, o outro teve uma das pernas arrancadas a golpes de machado e o terceiro menino estava com a barriga toda rasgada. Os 3 meninos estavam pendurados por cordas, todos de cabeça para baixo. O nome de Douglas Griffin voltou à tona e Bunnyman voltou a atacar mais uma vez. Os anos foram passando e a ponte do Bunnyman, como ficou conhecida, ganhou muita repercussão e se tornou o ponto turístico da cidade. Os crimes continuaram acontecendo, sempre um muito parecido com o outro, mas Douglas nunca foi encontrado. Com o passar dos anos, era difícil diferenciar o que era verdade e o que era lenda, porque muitas histórias começaram a surgir envolvendo o nome de Bunnyman. Em 1976, a história ganhou o status de lenda urbana, pois durante muito tempo muitas pessoas relataram terem visto um homem vestido de coelho da Páscoa embaixo da ponte. Porém, nunca nenhum deles foi encontrado e a história nunca foi comprovada como sendo real. Sim, meu povo, a história que eu contei para vocês agora é uma lenda urbana, ela não é verdade. Só que eu achei muito conveniente trazer essa história, né? Porque Páscoa, coelhinho da Páscoa, homem coelho, coelho assassino. Só que fala a verdade, deu aquela pontada de medo, não deu? Eu particularmente fiquei morrendo de medo dessa história, porque uma fantasia de coelho da Páscoa em si já é assustadora. Agora já pensou você se deparar com um cara vestido de coelho embaixo de uma ponte com um machado na mão? Então comenta aqui embaixo o que você achou da lenda do Bunnyman e deixa aquele like no vídeo pro Bunnyman não aparecer na sua casa de madrugada. Aproveita o embalo aí que você já deixou o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder os vídeos que a gente tá postando todo domingo. E se você gostou desse tema aí um pouquinho mais aterrorizante, aproveita e clica nesse card que eu deixei uma história legal para você. Pode clicar. Comentou, curtiu, se inscreveu e ativou o sininho de notificação? Então eu posso ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Quer um pedacinho? Não, agora eu vou comer chocolate. Eu também sou filha de Deus, né? Pelo amor de Deus, não. Quer um pedacinho? Não?